Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: seu marido dá mais atenção para a família do que para você? Fique alerta com tudo que eu vou falar aqui. Então, a gente que é cristão, a gente sabe, né, que em Gênesis 2:24 tem muito claro lá, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Só que seu marido parece que não entendeu, não leu, perdeu esse texto aí bíblico, porque ele tá mais na casa dos pais do que com a família dele, que é a família, né, na realidade. Ele fica mais lá do que com você. Então, se você tá passando por isso no seu casamento, se o seu marido ele dá mais atenção para os parentes dele ali, fica aqui que essa live é para você, tá? Então, vamos começar aqui falando, para que vocês entendam o que é a família, né? A família, quando o homem casa, o que esse trecho da Bíblia ele traz? Que quando o homem casa, ele deixa pai e mãe para se unir à sua esposa, para juntos constituírem a sua família. E aí, depois que eles se casam, vêm os filhos. Então, a esposa, o marido e os filhos são a família. Agora, essa é a família. E o pai e a mãe, tanto os seus pais quanto os pais do seu marido, eles deixam de ser a família. Eles passam a ser parentes. E o que são esses parentes? Então eu tô comparando meu pai e a minha mãe com um primo de segundo grau, terceiro grau. Não é nada disso. Os parentes agora, eles são a família de origem. Então é a mesma coisa, tá? Só que muitas vezes o homem não tem esse entendimento e a mulher também não, né? Principalmente se é um homem que era muito apegado à mãe, muito apegado ali com os irmãos. Então é um homem que ele ainda acha que aquela é a família dele, tá? Então, se você tá passando por isso no seu casamento, esse é o primeiro entendimento que você precisa ter. Agora, a família é de vocês dois, né? Vocês dois têm uma nova família surgiu. E os pais, tanto a sua sogra quanto o seu sogro, eles têm que ter esse entendimento também, deveriam ter, né? Se não tem, de que quando o filho casa, aquela é a família dele. Só que muitos pais e mães não têm essa sabedoria de entender que o filho foi, mas assim, eu tenho que cuidar de longe, né? Eu não posso me intrometer, eu não posso interferir. Só que, Carol, então o que eu posso fazer com relação a isso? Eu vou falar para os pais dele não fazerem isso? Ou eu vou falar para o meu marido? Não, hoje você vai entender exatamente o que você precisa fazer. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então, não adianta falar pro seu sogro e pra sua sogra não interferir. O máximo que você vai encontrar aí é uma briga. O máximo que você vai arrumar é uma briga. Então, vamos falar certinho aqui de quais são os passos, o que você precisa começar a fazer, né? Ó, pessoal entrando, bom dia pra todo mundo. Vamos lá. Então, por que é importante a gente falar sobre os parentes do marido, que agora vamos usar o nome certo, né? Os parentes dele. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando vocês têm um conflito no casamento, quando o marido ele tá dando muita atenção para a família dele, né? Na cabeça dele é a família dele, mas para os parentes, para o pai e para a mãe dele, quando ele faz isso, ele dá mais atenção e fica mais tempo lá, sabe o que acontece? Briga entre vocês. Então é importante a gente falar disso justamente para evitar essas brigas. Sabe por quê? Porque quando você tenta expor para o seu marido, por exemplo, seu marido ele dá muita atenção para os pais dele, isso te incomoda, você não consegue expor isso para o seu marido de uma forma estratégica, de uma forma que você fique equilibrada, assim, que se mantenha, né, calma nesse momento, que eu sei que não é fácil, e aí vocês acabam brigando. Então, por exemplo, vamos supor que em vez de seu marido foi trabalhar, você foi trabalhar, vocês dois estão trabalhando. Aí você chegou em casa, tem que cuidar de tudo, né? Tem que dar conta do filho, tem que
ajudar filho com lição, tem que arrumar a casa, tem que ajudar ali preparar o jantar. E aí você tá em casa e cadê seu marido? Você liga pra ele, tô na casa dos meus pais. Aí você já fica pé da vida. Por quê? Você também trabalhou o dia todo. Você fica com raiva, por quê? Você também trabalhou, você tá em casa, você precisa cuidar dos filhos, você precisa cuidar da casa, seu marido tá lá na casa dos pais. E aí o que acontece? Quando ele chega, você não consegue controlar essa raiva e vocês acabam brigando. Entende? Então, o que acontece? Qual que é o grande problema dessas brigas? Por esse motivo. É que quando o marido chega, vamos supor, ele tava na casa dos pais, tava lá super bem, a mãezinha cuidando, fazendo tudo que ele queria. Aí ele chega em casa e ele se depara com você brigando, soltando os cachorros porque queria que ele estivesse ali te ajudando nas responsabilidades da casa. E aí essa briga vai fazer com que a sua casa, toda vez que ele pense na casa de vocês, na família de vocês, ele sempre vai imaginar um ambiente pesado. Enquanto que na casa dos pais dele é um ambiente agradável, um ambiente leve. Olha só, e sabe qual que é o principal perigo disso? É que essa fuga da casa de vocês começa na casa dos pais, mas ela não para aí. Entende? Esse afastamento que vai começar a acontecer no casamento de vocês faz com que o marido ele passe da casa dos pais para ir começar a ir para bar. Esse marido passa de ir para bar com os amigos a querer ficar chegando muito mais tarde do que chegava. E aí as consequências elas podem ser muito piores. Ele pode encontrar de repente uma outra pessoa. Isso, gente, são fases, são estágios da crise no casamento que começam com, olha, um pequeno detalhe, um pequeno conflito. Por isso que muitas vezes a gente acha que o casamento ele chegou na situação que está do dia para a noite. E isso é um grande erro, a gente achar que foi do dia para a noite, porque nunca é. Nunca é. Mas meu marido se engraçou com uma mulher. Esse não foi o motivo. Quando chega no momento de se engraçar com uma mulher, é porque muitas coisas fizeram o casamento chegar ali naquele ponto, tá? E essa é uma delas. Vocês brigarem porque o seu marido dá mais atenção para a família de origem dele do que para você, não vai resolver esse problema. Não é isso que resolve essa falta de atenção com a família. Muito pelo contrário. Isso vai cada vez mais afastar o seu marido de você, tá? E aí você pode falar assim pra mim, Carol, mas eu tento falar pra ele, eu tento mostrar pra ele, né, que ele precisa dar mais atenção pra família, que a família dele agora somos nós, eu, meu filho, só que ele não me escuta. E eu sei que nessa hora você tenta resolver sim, porque você não quer ficar passando por isso, né? Você não quer viver sendo como se você sempre estivesse lá embaixo, sendo desprezada, como se fosse a última ali na lista dele, sabe? Eu sei que você não quer viver assim, você tenta falar isso pro seu marido. Só que sabe o que acontece? Quando você fala pra ele que a família dele agora é os filhos, é você, que ele tem que ir direto pra casa, e principalmente quando você fala isso num momento que você não tá assim, não tá tranquila, você tá brava, você tá com raiva, né? Você tá ali com reações que vai fazer com que muitas vezes você perca a cabeça nesse momento. E aí, sabe o que acontece? Quando você faz isso, você faz com que o seu marido ele tenha reações. Entende? Olha só o prejuízo. Você faz com que o seu marido ele fique na defensiva. Então, só você falar não vai resolver. Quando o seu marido ele começa a reagir, aí as brigas elas se mantêm. E aí esse ambiente pesado, ele continua, entendeu? Por exemplo, teve um caso de uma aluna minha que ela estava vivendo bem com o marido, só que interferência dos pais dele, com relação aos enteados. Então, assim, o que acontecia? Os enteados eram muito próximos da avó, que era sogra dela,
E essa sogra acabava interferindo na educação, interferindo na conduta. Só que agora, por ela fazer parte da família, ela não conseguia ter esse relacionamento com a sogra. E aí disso começou as brigas. Disso começou todas as discussões, até que chegou um momento que o marido não queria ir mais para casa mesmo. O marido ficava mais na casa da sogra, o marido da mãe dele, né, da sogra dela. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Essa sogra, ela passou a incentivar o marido a procurar outra mulher. Inclusive, traições aconteceram dentro da casa dela. Por quê? Porque ela queria que ele se separasse. Olha só até onde chega o nível de quando há um desentendimento aí com os parentes. Infelizmente, gente, isso acontece. Hoje, graças a Deus, ela conseguiu salvar o casamento. Hoje eles vivem muito melhor até do que no começo do casamento. Só que olha só o risco, né, que ela chegou. Ela quase chegou num processo de divórcio, ela quase chegou aí no casamento à beira do divórcio, porque ela não soube lidar com essas brigas, com esses conflitos com a sogra dela, lá quando começou, no comecinho do casamento. Então, onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Antes de falar sobre isso, deixa eu ver se vocês têm pergunta aqui. A Isabel colocou: bom dia, Carol. Meu marido está muito frio, um dia ele me trata bem, no outro qualquer coisa ele muda. Acho que ele não sente nada por mim. Primeiro, Isabel, o marido, o homem, ele quando tem essas crises no casamento, quando o casamento ele já tá numa situação que tá se encaminhando aí para uma situação muitas vezes muito mais crítica, o homem começa a dar os primeiros sinais. E um dos primeiros sinais é essa instabilidade, é essa indiferença. Ora tá bem, ora não tá. E isso é comum. O que determina o seu marido voltar a sentir interesse na família, voltar a sentir interesse por você, é a sua postura diante disso. Sabe por quê? Porque quando você fica pedindo pro outro te dar atenção, quando você fica tentando convencer o outro que ele tem que te amar, te valorizar, isso faz com que cada vez mais ele se afaste de você. Então, se você tá fazendo isso, pare de fazer, tá? Aqui você vai ver que tem muitas dicas que você vai aprender ao longo da sua caminhada aqui junto comigo nesse canal, mas isso é uma das coisas que você precisa parar de fazer. Por quê? E para de achar que é porque ele não sente mais nada por mim, que o amor acabou. Não é assim que funciona. Muitas vezes o casal ele passa por essas situações de crise em que um se afasta, só que se a gente acha que o problema é só o casamento, a gente acaba afastando o outro. Às vezes o seu marido tá com um problema e ele tá precisando de ajuda. Então, o que você precisa começar a fazer é tentar enxergar esses outros pontos de vista, não só o problema casamento, sim o que pode estar acontecendo com esse homem, tá? Porque uma vez que a gente coloca na nossa cabeça que o marido ele não sente mais nada pra gente, que o amor acabou, a gente desiste de lutar pelo casamento. Então para de pensar assim, porque o amor ele não é só um sentimento, tá? Ele vai além de um sentir. Então vamos lá, vamos continuar aqui, que eu quero falar pra vocês onde eu vejo que as pessoas mais erram quando o assunto é os parentes do marido. Primeiro, um dos erros mais comuns que eu vejo é deixar o marido ir para casa dos parentes sozinho. Então vamos supor, se você não se sente bem naquele ambiente, vocês brigam, não dá certo, e aí você acha melhor ficar na sua casa e aí você fala pro seu marido ir sozinho. O que acontece? Vamos supor, vai ter uma festa no aniversário na chácara dos pais do seu marido. Aí você não vai. E aí, o que acontece? Seu marido vai sozinho, só que aí ele demora. E aí nessa demora, o que acontece com você em casa? Já começa a pensar, será que ele tá lá? O que será que ele tá fazendo? Por que ele tá demorando tanto? Ele não falou que ia voltar a tal hora? E aí você começa a ligar. E aí chega, adivinha o que acontece? Briga. E aí,
qual que é a consequência dessa briga? Igual eu falei pra vocês, o desgaste da relação afasta vocês. O clima em casa, ele fica sempre tenso. E com os parentes é sempre agradável. E aí eu te pergunto, onde você acha que ele vai querer estar? Quando você deixa ele ir lá sozinho e quando ele chega você briga. E aí você fala, tá, Carol, mas aí eu tenho que ir junto, eu não consigo ficar lá no lugar, eu não sei ser falsa. Você não precisa ser falsa. Inclusive esse é o segundo erro mais comum que eu vejo quando o assunto é os parentes do marido. O erro que eu vejo é você ir junto com o seu marido sem se blindar. Sem se blindar contra tudo isso que podem falar de você. Por exemplo, vamos supor uma festa na chácara e aí você resolve ir. Fala assim, não, então já que a Carol falou que é errado eu deixar ele sozinho, eu vou. Aí você chega lá, aí você começa a perceber os familiares te encarando, te olhando torto, te medindo de cima e embaixo, te julgando, as pessoas cochichando ali alguma coisa sobre você. Nossa, mas ela não tá bem, hoje ela vem olhando pra você. Isso te deixa mal, eu sei que te deixa mal. E aí, quando você passa por isso, você se sente desprotegida. E ao passo que você se sente desprotegida, você olha pro seu marido e ele tá lá rindo, se divertindo. Você fala, caramba, ele não tá vendo o jeito que eu tô, ele não tá prestando atenção em como eu tô. E aí, toda essa situação super chata, constrangedora, faz com que você prometa pra si mesmo, eu não vou ficar mais no ambiente assim, eu não mereço ficar no ambiente assim, eu não quero. E é por isso que muitas vezes você desiste de ir e começa a ir sozinho, e deixa ele sozinho. Eu sei que isso acontece. E aí, qual que é o grande erro aqui? Quando você não se blinda da fofoca, quando você não se blinda contra a inveja, tudo que as pessoas lançam, assim, sobre você, acabam fazendo a sua energia ir lá embaixo. Acabam minando a sua energia. Entende? Então, esse é um erro também muito comum. Você não se blindar espiritualmente, tá? Então, assim, resumindo, não adianta você tentar convencer o seu marido a se aproximar mais de você e dos seus filhos e se afastar dos pais. Isso não vai acontecer. Então, Carol, se isso não vai acontecer, se eu não consigo, através da comunicação, através do meu diálogo, falar isso pra ele, convencer ele, por onde eu começo? Você precisa aprender a fazer a blindagem espiritual. Inclusive, esse é um dos módulos do programa Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento. Por que você precisa aprender a fazer essa blindagem? Porque é somente quando você se blinda espiritualmente, é somente quando você consegue construir essa força dentro de você, que você passa a se sentir em paz na presença de qualquer pessoa. Quando você consegue construir sua blindagem espiritual, ninguém mais é capaz de tirar a sua paz. Inclusive, essas pessoas que te fizeram tanto mal. Da mesma maneira que aconteceu com a minha aluna. Hoje ela convive com a sogra, são as melhores amigas? Não, e nem precisa. Mas o mínimo de convivência precisa acontecer. Tá? Por quê? Porque só assim você vai fazer com que você esteja bem, só quando você entende que isso é necessário, né? Você passar por essa aprovação, para que você volte a se sentir em paz, para que você consiga ir, por exemplo, numa festa, numa chácara, e as pessoas podem até estar falando mal de você, mas isso não vai te abalar. Você vai continuar se sentindo plena, vai conseguir continuar se sentindo feliz, alegre, sorridente, sem se importar com nada disso. E aí, você pensa assim, imagina só, você conseguindo estar num ambiente desse, imagina só você conseguir estar ao redor dessas pessoas sem que isso te afete. Imagina você olhar para o seu marido e ver ele sorrindo e você ir lá brincar também, sorrir. E o que antes, quando chegava em casa, era motivo de briga, agora passa a ser motivo de alegria. Por quê? Porque vocês vão chegar em casa, o seu marido vai ter passado tempo com os parentes dele e vocês ainda vão ter se divertido juntos.
Olha só como isso é importante. E aí você pode falar assim pra mim, ah, Carol, mas eles me magoaram, não tem perdão, eu não vou conviver com eles. Bom, se você não está disposta a colocar, arregaçar suas mangas e estar aberta pro que Deus quer curar em você, eu não tenho como ajudar. De verdade, eu não consigo ajudar uma pessoa que diz que acredita em Deus, pede para ele fazer o milagre, mas ela mesma não se move para curar as coisas que precisam ser curadas dentro dela, tá? Eu só consigo ajudar se você tá aqui e quer salvar o casamento porque você acredita em Deus, porque você acredita no melhor para você, no melhor para sua família. O que você precisa entender é que você precisa se colocar à disposição de Deus para que Ele modifique em você o que precisa ser modificado. Entende? Então não adianta você ficar com essa mágoa no seu coração, com os familiares do seu marido, e continuar cometendo esses erros. E continuar deixando o seu marido sozinho, continuar deixando o seu marido se divertir lá sozinho. E aí quando você chega, você não consegue controlar a raiva, você não consegue controlar os impulsos, e aí quando ele chega, vocês brigam de novo. Cada vez mais é como se você reforçasse as idas dele lá para os parentes do marido, para os parentes dele, entende? E aí, gente, por que essa blindagem espiritual, ela vai te ajudar? Porque isso vai ser usado não só no seu casamento, isso vai ser usado para todas as suas relações. Tem pessoas no trabalho também que a gente não quer ficar perto. Tem pessoas no trabalho que a gente muitas vezes prefere ficar longe, só que é obrigada a conviver. Só que nesse ser obrigado a conviver, a gente acaba se machucando. A gente acaba se ferindo mesmo, sabe? Então, olha só, Deus, Ele não quer restaurar só o seu casamento. Ele quer restaurar o modo como você lida com os conflitos, o modo como você lida com as situações. Por isso que o nosso papel atuante nesse processo, ele é fundamental. E é por isso que você precisa aprender como se blindar espiritualmente, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada. E terça-feira a gente tá aqui, nesse mesmo horário. Obrigada, tchau, tchau.